Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos iniciando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Começa o programa agradecendo a toda a comunidade que com muito carinho, com muito respeito, recebe a nossa programação. Muitas vezes nos critica, outras vezes nos elogia, mas está junto com a gente. E essa integração é muito importante para nós aqui. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Bem, gente, 2015 está aí, a todo vapor. E você que ainda não cuidou da sua vida, nós resolvemos pensar e dar uma forcinha, né? Então vamos falar sobre educação, sobre rumos para a sua vida, né? E aí nós convidamos uma nova instituição que está no nosso município, uma universidade, para falar sobre as ações dela aqui no nosso município e falar sobre ensino à distância. Então, durante essas semanas, vocês vão estar conosco, a Mariel, que é supervisora da Unopar, uma universidade que está estabelecida aqui em Cubatão. Queria inicialmente agradecer a Mariel por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la em nosso estúdio. Obrigada, Marcelo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. A Unopar também veio representada pelo Marcelo e o Aguinaldo, outros colaboradores da instituição que estão ali, camarote ali, acompanhando a gravação do programa. A Unopar, vamos lá, no Brasil tudo é sigla, né? Então vamos decifrar essa sigla. É porque a Universidade Norte do Paraná, que foi onde ela iniciou, em Londrina, que tem o campus físico lá, por isso ficou Unopar. Londrina, uma amiga nossa que é apresentadora da TV Polo, inclusive mora lá, trabalhou acho que na fábrica da Coca-Cola, alguma coisa que tem lá, alguma coisa assim. Mas Unopar, então, quanto tempo já tem essa faculdade, como é que ela veio parar em Cubatão? A faculdade já tem mais de 40 anos e há alguns anos ela iniciou o ensino à distância. Por quê? Porque ela percebeu que era uma tendência, alguma coisa que as pessoas já estavam procurando como opção ao ensino presencial, né? As pessoas têm cada vez menos tempo para se dedicar aí 5 vezes num campus, assistir aula. As pessoas têm muitas atividades. Então, o ensino à distância é alguma coisa que nasceu mesmo da pesquisa. O quanto que você precisa estudar e quanto você pode se dedicar a isso sem perder a qualidade e adquirir as competências, o conhecimento que você precisa para exercer as suas atividades de trabalho ou plano de carreira. Enfim, isso foi alguma coisa que o mercado mesmo indicou que precisava. E como ela já tinha toda essa estrutura física, já tinha todo esse conhecimento, ela passou então a criar esses polos pelo país e se aprimorar no ensino à distância. Quantos polos são, Mariel? São mais de 450 polos distribuídos pelo Brasil. Inteiro. Pelo Brasil inteiro. Você estava falando aí, eu estava lembrando o seguinte, você falou assim, olha, tempo para ir na faculdade, e eu me remeti até o tempo que eu estudava e eu lembro o seguinte, exatamente isso, muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de só estudar, tem que trabalhar também, às vezes até para custear os estudos, né? Sim. Então, principalmente aqui na nossa cidade, isso também acontece muito. E na época a gente não tinha essa opção, hoje é uma opção nova que apareceu. Foi bacana que ela disse que foi uma questão de pesquisa, né? Apareceu a demanda, né? Exatamente. Vem tudo que o mercado acaba mostrando isso pra gente, né? Que as pessoas ficam procurando outras opções para continuar estudando, né? Normalmente, ou às vezes a segunda graduação também, porque ela já ocupa um cargo importante que ela tem menos disponibilidade, ou às vezes mães que têm bebês pequenos e tem que ficar um tempo em casa, então se ela se desloca só uma vez, isso é muito mais interessante para ela consegue se graduar num curso de qualidade, mas que ela tem que ter disciplina, com certeza, mas ela consegue tudo que o curso presencial, porque não existe diferença em conteúdo, em autorização e reconhecimento. Reconhecimento, eu acho que é uma grande dúvida das pessoas. Como é que funciona isso? Quer dizer, a pessoa, ela fala assim, poxa, eu vou para uma faculdade que o ensino é à distância, como é que o MEC vê isso? Eu sei que o MEC acaba também fomentando, porque entende a dificuldade das pessoas, né? Sim, mas os cursos da Unopar são todos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Certo. Sim. E eu acho que o importante é essa questão do ensino à distância. A pessoa fala assim, poxa, mas é uma questão cultural? Você enxerga que é uma questão cultural? Eu tenho que ir lá na faculdade, eu tenho que sentar, eu tenho que ver o professor. Sim. Esta experiência que o Brasil teve nos últimos
não sei quantos anos de universidades, aí 300 anos, demora um pouco até agregar esse novo modelo cultural de educação, vamos dizer assim, né? Exatamente. Existe sim uma resistência de muita gente. Eu não sou disciplinado, então não vou conseguir levar. Será que o estudo é mais fácil? Não. Pelo contrário, até você tem que se disciplinar, você faz as atividades remotamente, você pode rever as aulas quando você quer. Então, assim, existe alguma resistência, mas à medida que você conhece tudo que a Unopar, por exemplo, oferece para você em questão de oferta de cursos, todo o apoio que ela tem, a didática, isso acaba indo se dispersando realmente, e ela entende o que é isso. Você disse em apoio em didática, e assim, a gente sempre remete, eu acho que as resistências estão basicamente nesses pontos. Quando uma pessoa vai para a faculdade, ela tem uma dúvida, a primeira coisa que ela faz, ela levanta o dedinho e fala, professor, e no ensino à distância, como é que ela resolve isso? Bom, essa aula presencial que ela faz nos polos, que é uma pequena célula, digamos, da universidade, né, uma célula pequena que veio lá da Unopar, onde tem o campus físico, ela tem ela assiste a aula, essa aula é ao vivo, o tutor que fica em sala, ele se comunica com este professor que está lá no estúdio e as dúvidas são tiradas na hora, ou então com o tutor, ou depois na atividade que é a segunda parte da aula. Existe uma integração, quer dizer, o aluno consegue tirar a dúvida na hora, por essa questão tecnológica aí. Existe uma pessoa que tem um contato. Isso. Então, assim, olha, o professor está lá no Paraná e fala assim, o Marcelo lá de Cubatão não entendeu essa colocação, queria que o senhor fosse mudar seu exemplo. Aí o professor para e consegue dar exemplo. Ele consegue passar, é mais ou menos isso, ele consegue passar porque a dúvida sua é de muitos que até não manifestaram, o tutor ajuda toda essa equipe, portanto ele tem essa convivência com a sala dele de aula, então porque alguns até dizem, mas a gente gosta de estar com outras pessoas, de conhecer. Ele tem a turma dele, ele vai uma vez e ele tem. O tutor é alguém que está na sala de aula ou está em um outro ambiente? Não, ele está na sala de aula. O tutor é uma espécie de professor, é só um nome específico para esta área. Mas ele é uma pessoa que tem conhecimento sobre aquela disciplina e aquele curso e aquela disciplina específica e que ele vai apoiar esses alunos que estão em sala. Não só durante a aula, como depois nessa atividade complementar, essa atividade prática que eles têm na segunda parte da aula. Essa pergunta assim, o aluno assiste a aula todo dia ou assiste a aula a hora que ele quer? Como é que é isso? Não, essa aula presencial, ele tem um dia certo para ir ao polo. Ele escolhe, ele tem algumas opções, ele tem horário, ele cumpre como qualquer outro, ele tem presença, como qualquer aluno do presencial. Os outros dias, a aula fica disponível para ele, para que ele veja quantas vezes ele quiser. A mesma aula que ele foi na semana? A mesma aula. Então, isso, se comparar com um estudo presencial, a hora que o professor sai da sala, não tem como você pedir para ele voltar e falar tudo outra vez. Mas no ensino à distância você tem isso. Você pode ver remotamente, na sua casa ou no ambiente de trabalho, novamente aquela aula e ouvir novamente. E isso você consegue absorver muito mais, até por conta de você ver mais vezes e quando você, às vezes, está num outro momento. Tem uma dúvida, deixa eu ver o que o professor falou, aí você volta o vídeo e assiste, é isso? Exatamente. Agora, mas as pessoas vão, por exemplo, assim, elas precisam ir, não vão todo dia para a faculdade, é um dia na semana, uma vez por semana, isso. E quando elas não estão na faculdade, elas têm os conteúdos, que nem, por exemplo, assim, tem aula de português e matemática, por exemplo. Teve aula, um dia na semana tem aula de português e matemática, é isso? Não? E na segunda é isso, e na terça? Não, existe todo o programa, né? Existe toda essa grade curricular. Então, eles estão com uma disciplina e a disciplina vai até o final, depois começa outra disciplina. É que tem uma grade toda proposta para que exista uma sequência de entendimento, lógica. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você explicar isso daqui a pouco, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já. Se você está gostando, não sai daí não, que eu volto, é muito rápido.